que é tão difícil começar coisa nova? Por que é tão difícil a gente dar o primeiro passo? Essas são perguntas que a gente faz e muitas vezes a gente não sabe nem a resposta, mas também a gente não corre atrás para saber, né? E antes de começar o vídeo, meu nome é Vitor Galdino, eu crio esse tipo de conteúdo para bater um papo com vocês, para falar sobre o nosso dia a dia, sobre nossas dores. E se isso está te ajudando de alguma maneira, por favor, dê seu like. Não dói nada para você, não te custa nada e vai me ajudar bastante para espalhar esse canal para várias pessoas, para a gente conseguir ter uma comunidade grande e conseguir ter um bate-papo legal com várias vivências, várias pessoas, várias faixas etárias. Então, se você puder me ajudar, eu agradeço bastante. E se você quer começar alguma coisa nova, mas não consegue, fica até o fim desse vídeo que eu vou mudar a sua ideia. Começa o ano e vem as promessas. Esse ano eu vou fazer aquele curso. Esse ano eu vou começar um projeto que vai mudar minha vida. Esse ano eu vou ter mais hobbies. Mas isso não dura meses. Aquele curso que você falou que ia comprar com toda a empolgação, você abandona no meio do trajeto por preguiça. O projeto que ia revolucionar a sua vida, você muitas vezes nem começa por medo ou alguma dúvida. E os hobbies você vai deixando pro lado, porque tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho, tô com preguiça. Então, então a gente percebe um padrão comum. Uma empolgação inicial gigante, um planejamento perfeito, que às vezes até demais. E na hora H, a gente trava e culpa até a frustração. Na academia mesmo. Sempre tem essa de, não, ano que vem eu vou começar a academia. É promessa de final de ano. Aí vira o ano, não, semana que vem eu vou começar. Aí chega numa quarta-feira, alguma coisa assim, no meio da semana, e a gente fala: não, segunda eu começo, segunda eu começo. Por que não pode ser hoje? Por que não pode ser hoje que você começa? Sempre vai jogando pro futuro. Porque aí você começa a ficar desanimado, sempre começa a arranjar alguma desculpa, algum acontecimento que aconteceu no seu dia, vai servir de gatilho para você não ir na academia. Sempre que recebemos essas perguntas, respondemos tipo, hoje já tá tarde, eu ainda tô me planejando, eu ainda não comprei a roupa, não comprei tênis, e hoje eu tô com muito trabalho, é sempre alguma coisa nesse estilo. Mas a gente sabe que no fundo, é uma coisa que a gente mesmo tá se blindando pra não fazer e deixar a preguiça ganhar. Começar algo novo, sim, eu sei, assusta. A gente sempre coloca interrogações na nossa cabeça, né? A gente se pergunta: será que vai dar certo? Será que eu não vou gastar dinheiro à toa? E se eu me arriscar demais e me expor demais? Isso vai desestimulando a gente e muitas vezes a gente nem começa. Um exemplo da minha parte é esse canal. Para eu criar esse canal, eu tive que sair total da minha zona de conforto. Eu tive que ganhar uma batalha mental gigante que eu sempre tive. E eu sempre tive vontade de criar conteúdos para internet e tudo mais, para trocar uma ideia mesmo com várias pessoas, mas sempre tive aquele bloqueio de, pô, será que vai dar certo? Será que eu vou me expor demais? E, enfim, decidi botar em prática isso e, cara, é uma batalha diária para você querer sempre começar coisas novas, sempre querer estar fazendo isso, é uma batalha diária. E eu sempre ficava com desculpas na cabeça de, não tenho equipamento bom, eu não sei do que eu vou falar. Acho que já tem muita gente fazendo o que eu planejo fazer. E a gente sabe que, claro, a gente tem receios, mas isso é tudo desculpa. Tudo desculpa para a gente não começar. Porque o nosso cérebro, ele é blindado a fazer isso. A querer estagnar. A querer ficar estagnado. E falando nisso, o nosso cérebro, ele é biologicamente feito para ficar na zona de conforto, para não buscar coisas novas, para não se arriscar. Então, é por isso que é tão difícil também começar coisas novas, porque nós somos biologicamente feitos
para ficar na zona de conforto. Então, muitas vezes a gente prefere ficar no emprego ruim, que é cômodo, que você sabe que a chance de ser demitido ou o trabalho que você faz é muito tranquilo, do que, um exemplo, começar alguma coisa nova, começar um negócio novo seu. Nós, naturalmente, pensamos demais. Eu sou um pouco assim. Muitas vezes eu não falo coisas por pensar demais. Vocês também fazem isso? Vocês também são um pouco assim? A gente fica pensando coisas no estilo: e se eu falhar? Será que é o momento certo? Será que eu não estou perdendo tempo ou dinheiro? E isso é uma coisa que vai bloqueando muito a gente, vai moldando muito a gente de como que a gente é e não deixa a gente sair da nossa zona de conforto, né? A gente fica com vários pensamentos na cabeça. Tipo, e se eu falhar? E se eu não for bom o suficiente? E se eu estiver perdendo tempo ou dinheiro? O que vão falar de mim, sabe? E enquanto mais a gente vai pensando, por isso que eu falei da academia, quanto mais a gente vai deixando, quanto mais a gente vai pensando, mais a gente vai desistindo da ideia. Nós também temos muito medo de rejeição social. A gente sempre vem com aqueles pensamentos: o que vão pensar de mim? E se começarem a rir de mim se eu falar isso ou fazer isso? E se eu fracassar publicamente? E se eu não for levado a sério? É que nem eu falei no meu exemplo, né? Criar conteúdos para internet, criar conteúdo para qualquer coisa, e você mostrar seu rosto, né? Dá um medo de rejeição social enorme, porque você tá colocando o seu rosto ali, as pessoas vão falar diretamente de você, né? Mas, e ainda mais hoje em dia, né? Que na internet todo mundo gosta de falar sobre tudo, né? Hoje o pessoal perdeu o medo de falar as besteiras que falam, porque hoje em dia é cada loucura que a gente vê, e falando até de pessoas mesmo, atacando pessoas diretamente. Então a gente fica com esse receio. Mas muitas vezes são coisas mais da nossa cabeça do que a realidade, né? Muitas vezes as pessoas que realmente querem consumir seu conteúdo, elas estão preocupadas mais com ou o conteúdo em si, ou com a vida delas mesmas, do que ficar querendo falar sobre sua vida, sabe? Então é aquela coisa. Muitas vezes a gente tem medo de se expor, mas por medo de julgamento, mas a verdade é que ninguém tá meio que ligando, assim, sabe? Ninguém meio que liga, assim, e tá mais preocupado com as suas coisas, as próprias coisas, né? O nosso cérebro, ele tá condicionado a querer prazeres momentâneos. Como assim? Um exemplo: eu tô aqui em casa de bobeira, o que eu vou fazer? Eu vou assistir TV, vou ligar numa Netflix, vou assistir um YouTube. Então isso é um prazer momentâneo. A gente não procura, quando a gente está tranquilo, com tempo ocioso em casa, a gente não procura ler um livro, a gente não procura estudar para alguma coisa que a gente queira. E isso é um prazer a longo prazo, é um prazer que daqui meses vai te dar resultado. E o nosso cérebro, ele sempre pensa no o que eu posso fazer para liberar prazer agora. Eu quero prazer agora, eu não quero prazer daqui meses. O nosso cérebro, ele meio que nunca pensa no nosso eu do futuro. Ele sempre está querendo saber do nosso eu presente. Às vezes, o que a gente precisa fazer para quebrar isso é fazer pequenas coisas para um gatilho para fazer grandes coisas. Um exemplo. É um exemplo prático, tá? Eu faço isso. Que voltando à academia, né? Quando eu vou para academia, quando comecei a ir para academia, eu tinha muita preguiça de ir e tudo mais. Muitas vezes eu ia uma, duas vezes na semana. Então, o que eu fiz? O que eu entendi? Vou criar um gatilho, uma coisa básica, pequena, que não me exige muito esforço, para me condicionar a ir à academia. Sempre que eu coloco a roupa de academia, seja uma camisa, um short, eu tenho que ir para academia. É uma regra. Eu tenho que ir para academia.
Então isso me condicionou e hoje eu vou 4, 5 vezes por semana numa academia e eu já até acostumei assim. Hoje eu gosto de ir, eu me sinto bem, um prazer que sai um pouquinho da minha casa, sai um pouquinho do meu mundo e eu vou meio que relaxar na academia. Isso deu certo comigo porque muitas vezes eu colocava roupa para ir para academia e eu não ia. Então, por isso que toda vez que eu coloco a roupa, eu tenho que ir para academia. Porque muitas vezes eu colocava a roupa de academia e eu sentava no sofá, aí já começava a vir preguiça, às vezes até dormia. Então, eu comecei a criar esse condicionamento e deu muito certo. Então, o que a gente pode fazer é isso: criar coisas pequenas para alavancar coisas grandes. Seja o mais básico possível, mas criar um gatilho para toda vez que você ativar esse gatilho, você tem que fazer essa outra coisa maior, entendeu? E tornar um compromisso público, não público de postar na rede social nem nada, é público que eu digo de você compartilhar com alguém, também faz a gente se mexer, porque se você compartilha isso com alguém, é, eu quero até o final do mês ler esse livro, tá? Meio que você fazer um acordo com alguém, isso te estimula a fazer isso, porque muitas vezes nosso cérebro também não quer decepcionar outras pessoas. Então, meio que você tem essa obrigação para não decepcionar essa outra pessoa, entende? E também uma outra coisa que é boa é registrar o progresso, né? Então, você tirar fotos ou marcar, tirar fotos no celular, fazer vídeo, marcar numa agenda, num calendário, sei lá. Mas você registrar o seu progresso no dia a dia te dá uma motivação muito grande, porque você começa a ver os resultados. Ah, hoje eu consegui X, amanhã eu consigo X mais um. Então, quando você consegue ver uma linha linear do seu progresso, você fica com muito mais vontade de continuar. Então, isso também é muito bom. E mesmo com praticando essas coisas, ainda tem dias que você vai travar, é normal. Mas às vezes a gente se pergunta quando isso acontece, né? O que vale mais a pena para mim? Eu continuar o progresso que eu tava tendo ou deixar a preguiça tomar conta e parar mesmo e é isso. E a melhor hora para começar foi ontem. A segunda melhor hora é agora. Não é daqui 5 minutos, não é amanhã, não é segunda-feira, é agora. Então para de preguiça e começa as coisas. Tente vencer sua preguiça no dia a dia. Não é tão difícil assim como parece. E eu vou te lançar um desafio, tá? Não feche esse vídeo e volte para fazer o que você estava fazendo. Escolha uma coisa e defina a menor ação possível que você pode fazer e faça nos próximos 5 minutos. E depois volta me contando nos comentários que você fez, beleza? Ó, e não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Isso me ajuda pra caramba. E comenta aí o que te faz travar e o que você vai começar hoje. E compartilha com alguém que precisa desse empurrão. E lembre-se, o primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas ele é o único passo que separa você do que você quer. Então vai! E esse foi mais um vídeo meu, eu fico por aqui e nos vemos no próximo bate-papo.